Oi meninas, um oi com muita alegria para você que está aqui iniciando a sua primeira aula. Eu creio aí que você já passou pela aula introdutória, já seguiu ali, os nossos conselhos para que você tenha um excelente aproveitamento das nossas aulas aqui no curso. Então esteja aí com o seu material aberto e acompanhando aquilo que vamos estar comentando aqui nessa aula que você está tendo acesso, e você poderá conferir os textos bíblicos que nós estamos lendo, todos eles estão aí na sua apostila. O tema da nossa aula de hoje, essa primeira aula, é da criação à morte e um novo nascimento. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos aqui os nossos estudos? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de sermos convidadas pelo Senhor a assentar aos seus pés e aprender mais da tua palavra. Que o temor e o tremor nos acompanhem nessa aula e que o Senhor nos ilumine, nos cedendo revelação para aquilo que impactará a nossa eternidade. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meninas? Então, toda mulher é uma mulher do seu próprio tempo. O pensamento pós-moderno, ele impacta aonde nós estamos vivendo, aquilo que nós pensamos, impacta os nossos comportamentos. Então não adianta nós queremos ser uma mulher lá da Idade Média ou da igreja primitiva. Por quê? Porque toda a cosmovisão que nos cerca, ela nos impacta as nossas decisões, impacta a forma como nós respondemos à sociedade. Então, nós precisamos primeiro ter essa consciência. Eu sou uma mulher do meu tempo. Por que isso é importante? Porque se você admite que você é uma mulher do seu tempo, você vai perceber o quanto essa cultura ela é influenciadora. E nós somos seduzidas, por assim dizer, por meio daquilo que quer nos desviar da palavra de Deus. Então, o curso em si, o que ele tem como objetivo? De nos voltar para a palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus ela é ensinada, ela tem o critério para trazer o nosso coração de volta para o lugar da onde ele desviou, né? Então, todas essas informações, toda a nossa educação, toda a cultura que nós estamos inseridas, elas estão em guerra contra o propósito de Deus. Ela está em guerra contra a palavra de Deus. Por isso é importante nós estudarmos a palavra de Deus. E a pergunta que nós temos aqui para iniciar essa primeira aula, nessa introdução, é: onde nós passaremos a eternidade? Talvez essa é uma pergunta que você não pare tanto para refletir sobre ela. Mas essa é a verdade. Nós precisamos ter uma resposta para essa pergunta. Onde você e eu passaremos a eternidade? E para chegar a essa resposta, nós vamos refletir um pouco aqui nessa aula, mas você também aí tem o material com você e reforçando, leia todo o material antes de você vir para a aula gravada ou ir para o grupo presencial no qual você está inserida no curso. Para responder sobre isso, onde nós passaremos a eternidade, vamos olhar para o início. E não tem como olhar para o início de tudo que é criado, a não ser o próprio Deus. Ele é o Criador e é Ele que tem todas as respostas que precisamos. Nós não podemos esquecer que o caráter de Deus é santo. E quando Deus cria, Ele cria tudo com pureza e santidade. E aonde isso está escrito? Na Bíblia. Então eu trouxe aqui para ler junto com você 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Toda a nossa convicção está apoiada na revelação das Sagradas Escrituras. E é as Sagradas Escrituras, lá em Abacuque 1,13, nós temos essa referência, que vai dizer que Deus é puro de olhos e que Ele não pode suportar o mal. Então, quando você tem um Deus que é santo, que cria tudo belo, que cria tudo verdadeiro, que cria tudo cheio de bondade, nos dá uma segurança.
Porque nós vamos saber que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas de forma bela, boa. Então, no período criacional, Gênesis 1, 2, nós temos ali a referência bíblica do quanto Deus é bom. Não esqueça disso. Sempre que você ficar em dúvida, sempre que você passar por um momento difícil, que você fizer perguntas em relação ao caráter de Deus, o seu coração precisa estar firmado nessa verdade. Deus é bom. Deus está permitindo que eu passe por um sofrimento, mas Ele é bom. Eu posso não entender o que Deus está fazendo agora, mas Ele é bom. E isso me dá confiança de apoiar as minhas convicções de um Deus que tudo pode. Lá em Gênesis 1:31, nós temos essa referência. Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Então, peraí. Toda bondade procede de Deus, todo sofrimento não veio de Deus. Porque nós costumamos querer imputar para Deus toda a maldade que esse mundo vive. Mas quando Deus criou era tudo muito bom. Não tinha sofrimento, não tinha dor, não tinha morte. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou todo o universo, toda a natureza, tudo perfeito. E da onde então vem todo o mal? Todo o mal vai vir daqui a pouco com a desobediência do homem e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então o cosmos, a criação, tudo isso é perfeito e você ainda tem aí uma coroa, você tem aí algo que adorna tudo isso. E quem é? O ser humano. O ser humano, dentre tudo que Deus cria, ele é a coroa da glória de Deus, porque o que a teologia vai chamar de imago Dei, ele carrega a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que não compete, não fica bem para o homem adorar algo criado. Porque se tem alguém que tinha que adorar alguém, seria a criação adorando o homem, porque ela olha para o homem e ela tem a imagem e a semelhança do Deus Criador no homem. E a gente vê que isso não acontece. Você não tem uma árvore se curvando diante de um homem, você não tem um animal se curvando em adoração diante do homem, mas você tem o que o pecado veio fazer, né? Fazer o homem adorando as coisas criadas. Paulo vai trabalhar isso com muita propriedade ali em Romanos 1. Mas vamos dar uma pausa aqui nessa questão do avanço do mal, aonde ele originou e para onde ele foi? E como ele vai ser destruído? Isso é muito legal. Vamos primeiro falar da criação da mulher. E em Gênesis 2, nós temos o Senhor formando o homem do pó da terra e soprando fôlego de vida. E esse homem agora passou a ser alma vivente. Peraí, essa criação agora é extraordinária. Deus tinha criado tudo de um jeito, mas o homem, Deus toca nesse homem. Deus coloca o fôlego de vida que carrega a identidade trinitária e ele imprime isso no homem criado. Então esse homem coroa toda a criação. Mas esse homem, quando ele é formado, ele não é formado sozinho. Realmente ele, como cabeça de raça, ele é ali o primeiro. E como Adão, ninguém mais foi criado. Né? Do pó da terra, com Deus ali formando aquele homem, ele foi o único. Mas esse homem, mesmo conhecendo a Deus, mesmo se relacionando com Deus, o próprio Deus coloca nele uma necessidade. O Timothy Keller trabalha isso de uma forma linda num livro que chama Nascimento, Casamento e Morte. E o Timothy Keller vai dizer como que pode um Deus que cria o homem, e esse Deus é a satisfação plena desse homem, mas esse próprio Deus leva esse homem a sentir falta de se relacionar com alguém que se identificasse com ele. Esse Deus é muito lindo, né, gente? Ele mostra pra gente que ele não é manipulador, ele mostra pra gente que ele não é egoísta, porque ele permite com que o homem sinta a necessidade de se relacionar com alguém que lhe é semelhante humanamente. E é aí que nós vamos ter, então, a criação da mulher. Deus está dizendo aí em Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Essa palavra auxiliadora aqui é a mesma palavra no original bíblico, do hebraico, do Antigo Testamento, para a própria pessoa de Deus. No Novo Testamento, essa palavra auxiliador, ela é conferida ao papel do Espírito Santo. Então pensa comigo, uma mulher é chamada para auxiliar
como o próprio Deus é o auxílio do seu povo. Eu sei que o feminismo, ele quer colocar essa mulher como uma imagem de inferioridade por ela ser auxiliadora. Mas Deus, ele não é inferior por auxiliar. E ele faz a mulher nesse papel de auxílio para o homem. O homem vai dar nome a todos os seres criados, os animais domésticos, as aves dos céus, a todos os animais selvagens, mas ele não achava então essa que fosse semelhante a ele. E o texto diz: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono. Naquele sono profundo, Deus tira algo de dentro de Adão. Ele tira a própria costela. E daquela costela, osso, carne, tudo que está ali envolvido, ele forma a mulher. E a mulher também carrega a imagem e a semelhança do homem. E quando o homem olha para essa mulher, ele fica maravilhado. E ele vai dizer: finalmente, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, eu me identifico com ela. Gente, esse relacionamento era lindo, ele era perfeito, ele não tinha nenhum tipo de ruído que nós encontramos nos nossos relacionamentos depois de Gênesis 3. E Deus está garantindo que homem e mulher têm a mesma importância, têm a mesma pessoalidade, têm a mesma distinção nos seus papéis que confere a Trindade. Então, na Trindade você tem um Deus que se manifesta em 3 pessoas, que se revela na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Deus cria homem e mulher, 2 que se tornam um, que também tem as suas distinções de papéis, mas isso não inferioriza e nem coloca ninguém em um patamar de superioridade. Um não é superior e o outro não é inferior naquilo que compete aos papéis. Quanto à Trindade, você vê o Filho cumprindo o seu papel, morrendo na cruz. O Pai enviando esse Filho para morrer na cruz. O Espírito Santo aplicando a obra da salvação no coração daqueles que aceitaram a obra da cruz. Mas isso não faz com que nenhum deles ganhe proeminência. Por quê? Porque é Deus. E quando Deus criou homem e mulher, Ele também dá a eles a mesma importância. E agora nós temos distinção nos papéis, mas isso não vai diminuir e nem deixar ninguém superior. E então, quando deu tudo errado? Aqui é que os dilemas começam, né? Porque quando a gente pensa no que está dando ruim, a gente quer colocar isso na conta de Deus. Mas nós já vimos aqui, então, que Deus criou tudo muito bom. E Deus tinha orientado o homem para que ele tivesse continuidade em desfrutar dessa bondade, desde que ele obedecesse a um mandato divino. Ao mandato divino de que ele não conhecesse o bem e o mal fora de Deus. Que ele não adquirisse isso sem a permissão de Deus. Ele obedecesse e confiasse num Deus que cuidaria dele. Mas, seduzido pela serpente, seduzida, né? Porque o homem também, mas através da mulher, a mulher deu ouvidos à serpente, que coloca em xeque a palavra de Deus e ela cede àquela tentação e ela adquire ali o conhecimento do bem e do mal. A palavra vai dizer também em Gênesis 3 que ela dá esse fruto para o seu marido e ele também come. E agora ambos têm consciência da nudez e eles têm medo e eles fogem e eles se escondem. Mas Deus, na sua bondade, vem se encontrar com aquele casal, dando a oportunidade ali de arrependimento. Mas, como eu e você também fazemos, nós não conseguimos arrepender por conta própria por causa do pecado. A gente quer sempre justificar e colocar a culpa em alguém. Os nossos primeiros pais fizeram isso e nós também continuamos fazendo isso. Então um vai colocar a culpa no outro e Deus vai fazer uma pergunta para a mulher. Então disse Deus à mulher: que isso que você fez? E ela vai dizer: a serpente me enganou e eu comi. Nos versículos 23 e 24 do capítulo 3, vai dizer: por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden o homem para cultivar a terra na qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Nesse momento o homem está sendo
expulso do Éden. E aí você pode pensar, nossa, que maldade Deus fazer isso, né? Mas agora o homem, ele não pode mais viver naquele ambiente. Se ele come da árvore da vida, ele viveria eternamente morto espiritualmente. E Deus agora providenciará nele mesmo o resgate desse homem e, claro, de toda a humanidade. Quando Cristo é prometido no versículo 15 do capítulo 3, você tem ali uma promessa: o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente e a sua descendência será inimiga da descendência dela. O que Deus está estabelecendo aqui? Que a partir de então você tem agora duas descendências: a descendência da serpente e o descendente da mulher. Toda descendência da mulher apontará para um descendente. Vai chegar lá em Maria, na qual nascerá o Cristo. E a descendência da serpente é todos aqueles que não servirão a Deus. E a partir de Gênesis 4 a gente vê isso muito claro. A descendência da serpente e a descendência do povo de Deus. Cristo é a promessa de redenção de toda a humanidade caída. Essa humanidade que tinha se rebelado contra Deus, Deus, no seu mandato divino, ele deixa uma coisa muito linda, explícita aqui para nós. Lá em Efésios, capítulo 2, vai dizer que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de tudo isso aqui que Moisés contar tivesse acontecido, olha que lindo isso, gente. Deus já tinha escolhido aqueles a quem ele iria salvar. E ele faz isso através do seu próprio Filho. O próprio Deus, ele é a providência para que o homem seja salvo. E aí então nós temos nessa eleição uma consciência. Deus não está salvando ninguém bom. Deus não está salvando ninguém gente boa. Todo aquele que Deus elegeu para ser salvo, ele é depravado nos seus pecados. E se você pensar bem, você vai se constranger com essa palavra. Eu fico constrangida com essa palavra. Eu fico pensando, Deus, eu sou depravada. Olha que palavra forte, gente. Mas é isso que nós somos. O pecado nos quebrou, nos afastou de Deus e nos depravou. E você sabe o quanto você é ruim. Você sabe o que você pensa. Você olha para uma criança e você não tem que ensinar essa criança a fazer birra, a falar mentira. Você não tem que ensinar essa criança a desobedecer. É natural do ser humano, desde a mais tenra infância. Por quê? O salmista vai dizer que nós fomos concebidos em pecado. Então pensa, o amor de Deus é glorioso. Ele manda Cristo para nos salvar. Nessa salvação, ele elege os seus para a salvação. Ele não está salvando ninguém bonzinho. Ele está salvando pessoas depravadas, pessoas que são inimigas de Deus, pessoas que não se voltam para Deus por conta própria, se ele mesmo não vier ao encontro dessas pessoas. E para isso nós temos uma revelação bíblica de Gênesis a Apocalipse, que é da graça irresistível. Esses que Deus elege, que não são tão bons, não podem resistir à graça de Deus. E você tanto não pode resistir à graça de Deus que você está aqui assistindo essa aula. Sabe por que você está aí parado assistindo essa aula agora? Porque a graça de Deus é irresistível. Nós não podemos resistir a esse amor ele vence a nossa rebeldia, ele vence a nossa morte espiritual e ele vem nos resgatar da condenação eterna. Essa graça irresistível, ela nos expõe ao sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo, ele foi efetuado de uma maneira gloriosa e eficiente apenas para salvar os seus. O cristianismo não é uma religião universalista, porque senão a Bíblia entraria em contradição. E nós iniciamos essa aula dizendo que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E a Bíblia é perfeita, ela não contém erros. Então, se você pensar sobre isso, olha que lindo isso. Cristo, ele é suficiente. Agostinho de Hipona que vai fazer essa reflexão lá na Patrística. Ele é suficiente para aplicar a obra de salvação para salvar o mundo inteiro. Para salvar todo mundo. O poder dele é suficiente para isso. Ele não é limitado no seu poder. Mas a expiação limitada, ela somente é eficiente para salvar os eleitos. Porque você não tem toda a humanidade sendo salva. Pelo contrário. Lá em Apocalipse 20, quando nós encontramos ali o julgamento final,
Apocalipse 20 inaugura o capítulo dizendo: e abriram-se livros. E outro livro, o livro da vida. Ou seja, você vai ter a condenação de todos. Ali o juízo de Deus está presente. E aquele que não tiver o nome no livro da vida, que Cristo não representar o perdão dos seus pecados, estará condenado para sempre. Então lembra, a obra de Cristo, ela é suficiente para salvar todo mundo, mas ela é eficiente somente para salvar os eleitos, aqueles que confiam no perdão de Cristo para os seus pecados. E os santos que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles receberão do próprio Deus a capacidade para perseverar até o fim. E essa perseverança, ela não é de uma forma descabida, ela não é de uma forma, como que eu posso dizer, desprezando o que Deus é. Pelo contrário, aquele que é salvo, ele tem temor. Ele tem tremor, ele não anda de qualquer jeito, ele não vive uma vida sem a santidade de Deus. Então nós temos aí um movimento, chamado de hipergraça, que a pessoa vai dizer: eu já fui salvo, então eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Não, quem foi salvo não pensa assim. Quem foi salvo, ele tem gratidão e respeito à obra de Cristo por ele. E ele recebe do próprio Espírito a perseverança para ir até o fim. Ainda tem mais boas notícias para nós. Uma vez que Cristo nos salvou, nos redimiu daquela queda que nós estávamos imputados estava imputada sobre nós desde Gênesis 3, nós ainda temos a eternidade. E nessa eternidade nós viveremos de maneira gloriosa, com o corpo glorificado. Cristo, quando ressuscita, ele ressuscita com o corpo. E ele vai falar isso para Tomé: toca aqui no meu lado, toca nas minhas mãos e vê se o espírito tem carne e osso. E essa teologia de Tomé é maravilhosa, porque ela afirma que Cristo ressuscitou com o mesmo corpo que ele foi enterrado. E por que isso é glorioso? Porque ele é a primícia da ressurreição. O nosso corpo será como o corpo de Cristo glorificado. É isso que 1 Coríntios 15 está descrevendo para nós. E essa é a beleza de tudo. Esse corpo, como foi criado para ser lá em Gênesis 1 e 2, ele não adoece, ele não envelhece, ele não sofre angústias, ele não tem os desesperos da alma quebrada. E esse corpo, como a gente viu ali em João 20, ele atravessa barreiras físicas, ele traslada de um lugar para o outro, como a gente viu ali em Lucas 24. Jesus está comendo com os discípulos ressurretos, de repente ele some do ambiente. Então tudo isso nós vamos viver nesse corpo glorificado, porque é um corpo que resgata aquilo que o Éden, lá em Gênesis 3, ele perdeu com a queda, com o pecado. Então, para finalizar a nossa aula, nós chegamos na resposta daquela perguntinha que a gente fez lá no início. Onde passaremos a eternidade? E a resposta é: aqueles que foram regenerados também serão glorificados. E eu quero ler com vocês aqui essa passagem de Romanos 8, 28 e 30, tá aí na sua apostila, você pode acompanhar, ou na Bíblia aberta, né? A gente sempre aconselha você ter a Bíblia aberta com você também. A gente colocou aí os versículos para que fique mais dinâmica a sua aula, mas eu gosto de ter a minha Bíblia aberta também, marcando ali os versículos, né? E Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas? Essa eleição, resgate dessa depravação total, a vida que Deus nos conferiu, a salvação em Cristo feita na cruz de forma limitada para os seus eleitos, a perseverança dos santos, todas as coisas são tudo aquilo que compete à obra de Cristo. Isso aqui não são coisas que eu e você imagina como questões tão pequenas dessa vida, é muito mais. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo aqui está falando de salvação. Então, ele está falando de todas as coisas que assistem à salvação dos santos. E ele continua: pois aquele que Deus de antemão conheceu, a ele também predestinou. Para esses conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha aí a resposta da nossa pergunta. Nós temos essa realidade, uma eternidade em Cristo totalmente restaurada. Também quero ler com vocês Apocalipse 22,
versículos do 1 ao 5. Olha aqui que lindo. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e da cidade do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um ao outro lado do rio está a árvore da vida. Lembra aquela árvore que foi guardada lá depois da queda? Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E essas folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa estará gravado o nome dele. Então já não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão para todo sempre. Eu tenho que me segurar aqui para eu não começar a me emocionar com esse texto. A fé salvífica, ela vai implantar essa convicção no coração de quem nasceu de novo. Então, concluindo, toda mulher que experimenta essa nova vida, ela é conduzida pelo seu Pai a uma família santa, a família de Deus. Daí a importância de nós continuarmos, depois que nós recebemos essa vida, a conhecer esse Deus. E aí nós vemos o valor de uma igreja local saudável, de nós passarmos pelo batismo, de nós congregarmos nessa igreja. Na próxima aula, nós vamos conversar mais sobre o desenvolvimento da nossa salvação. E vai ficar aqui um para casa. Olha aí como é que nós precisamos aplicar, então, essa teologia, né? Porque você tem a ortodoxia, essas doutrinas, mas nós não podemos deixar essa doutrina somente de forma teórica. Nós precisamos levar essa doutrina para a vida prática, para a piedade, que é o que nós vamos ter no ensino teológico chamado de ortopraxia, ou seja, vamos praticar o que a gente aprende. Combinadinho? O para casa. São algumas perguntinhas. Reflita e converse com uma cristã mais madura que você sobre as tais perguntas. Eu tenho medo de morrer? Eu me sinto segura sobre a minha identidade? Porque quando nós sabemos que nós somos salvas, nós nos tornamos filhas. E quem é filha de Deus sabe que a sua identidade está apoiada na filiação de Deus. Eu me sinto responsável e na obrigação de contribuir com a minha salvação? Você vive a sua vida cristã como se dependesse de algo que você faz para você ir para o céu? Isso é um problema. E uma última pergunta. Como que emocionalmente nós tratamos o perdão de Deus? Essa resposta, ela marca verdadeiramente se nós convertemos ou não. Converse sobre isso com uma irmã mais madura. Nós instruímos aí na aula introdutória que você precisa fazer parte de um grupo, né, presencial. E ali nesse grupo, eu tenho certeza que a palavra de Deus continuará guiando vocês pelo material aí sobre a importância dessas verdades e dessas respostas. Então, vamos concluir por aqui. Que Deus te abençoe e, querendo o nosso Deus, te encontro lá na segunda aula, tá bom? Tchauzinho!